Deixa eu ver. Olha esse filtro, o que ele faz. Eu tô vendo, ele fica que nem uma água. Uhum. Ah, legal. Acho que Hoje, vai ficar diferente, hoje é hein? sábado. Pra eu tô me sentindo um pouco cansado, mas não é. Então, vai ficar bem diferente, né? Vai. Mas, agora já tá ao vivo. Quem falou? Eu não sei como que acontece, que entra ao vivo. Nem dá tempo de eu... Ai, mano, não tô conseguindo. Ah, isso aqui que a gente tá fazendo é você, em vez de estar fazendo comida. Não, eu não sou isso daí. Eu sou assessora de outra coisa, de tudo. Isso eu não sei. Nem eu. Eu não gosto de fazer, eu não gosto de aprender. Também não quero aprender, não. Tem que aprender com Você você. vai ter que aprender. Eu sou o discurso, assessora do discurso, isso. Não. Do Da produção. discurso, não, do discurso, não da produção técnica. Isso aí eu tenho que fazer graduação para isso. Tá, mas Essa produção que você quer, eu não tenho. será? Bom, mas a gente tem que tipo de produção, né? A produção do discurso. O que isso significa? Significa Uhum. que nós duas vai interagir por meio da linguagem. A gente vai ter que arrumar esse tripé. Eu não sei se vai. Ó, vou ficar virado. Tá virado para Ideologia mim, da classe. dominante. Hegemonia de classes, né? Dentro do discurso, né? E dentro desse discurso de hegemonia de classe, nós não vamos olhar só o proletariado. Pelo contrário, vamos olhar as diferenças. Então, isso eu estou aqui, sou parceira da prefeitura. Agora, Isa, fala isso ou fala aquilo. Agora, para ligar celular, eu tenho que fazer uma graduação disso aí. Ah, eu também. Eu não vou. Aí, ó. Eu não sei como que eu... Dá um sushi? Não. Desse departamento com você. Ah, por isso que eu vi lá. Fecha a janela aí. Barulho. Também fica do ar, né? É. Ah, eu tirei aquele que eu queria, aquele que eu achei bonitinho. Hã? Ah, eu vou deixar esse. Esse tá bem legal, não tá no livro? Não, você tá vendo. Tô. Não é que ele faz assim? Tá legal, né? Vou fazer uma coisa diferente, É né? de água, não é? Ah, o Rodrigo Vieira, o Mercadoni é muito fã do Pedrinho. Ele enviou uma solicitação para aceitar o vivo. Você sabe o que significa isso? Sei, mas não quero. Não, ele participar da live ao vivo. Ele entrar aqui junto com a gente. Você não quer? Com a câmera ou só com a voz dele? Com a voz, né? E você sabe o que ele tem para falar? E você chega aqui e regaça com nós. Mas é melhor. Cadê meu gloss? Peraí. Ai, Isa, foi lá do outro lado do mundo. A gente é fina, mas a gente tá Isso, e você não né? sabe se ele abre, tá pelado, entendeu? Fica denegrindo essa imagem. Não, mas tem gente que vai fazer isso, né? Não, eu não vou aceitar. Você lembra uma vez, na Igreja Universal, eles têm um programa de madrugada que é da oração, né? Ai, amor. Uma vez, duas adolescentes, não sei, entraram, falaram tanto palavrão, na hora da oração. Entendeu? Então, a gente não pode aceitar surpresas, não. Ainda mais numa hora dessa. Que tá todo mundo te criticando lá. Até na Folha, né? Alguns comentários na Folha, assim, de pessoas que foram lá só para atacar mesmo, né? Não, de gente que se diz profissional, né? Na área. E quer me descredenciar profissionalmente, né, amor? Então, amor, agora acho que não tá aparecendo. É que você fala alto, né? Não.
Então, passei nesse fecho. O povo tá aí, tá vendo tudo? Tá. Tá vendo você pedir tudo? Tá. Olha que é Guaranás. É minha cerveja, não vou mentir. Qual que é o Ó, problema? estão falando aí na internet que a Isa é alcoólatra. E que ela, toda a live dela tá desequilibrada. Eu nunca vi você desequilibrada. Nem eu sou. A gente toma uma coisinha pra relaxar, o pessoal fica inventando coisa, né, amor? Que é o sushi. Não, né? A pessoa só pensa em comer, eu nunca vi uma coisa dessa. Não, não é bem assim. É hora da janta. Olha aqui. Vamos voltar lá naquele assunto lá da Folha de São Paulo. Que eu tô fazendo aquele curso lá de neurociência que eu te falei, né? Aham. Aí você começa a perceber, para você adquirir uma especialização, como é, não vou nem falar em graduação, tô falando essa especialização que você tem. Eu estava lendo ali. Que é da psicanálise. Você tem que ter um contexto, uma fundamentação teórica, um contexto histórico gigante. Repertório teórico. Não, aí eu fico pensando, você passou por tudo isso. Uhum. Como é que... Será que as pessoas têm toda essa autoridade para determinar se uma pessoa... Pessoa assim que vai lá para uma graduaçãozinha de 40 Não, e o que eu fico mais assim, anos. que ele descontextualiza, porque ele só pegou a tua fala que o próprio jornal fez de propósito. Foi o discurso tendencioso. Ele pegou só a fala, né, que você falou assim, e quando... doeu mais quando o Pedrinho morreu do que quando eu perdi meu pai, uma coisa desse tipo. E aí começou, porque ela... foram falar mal do meu pai. Não, daí foram falar da psicanálise também. Só porque você fez esse comentário que sentiu. Não, que você se envolveu com o paciente. Só que eles não. Mas olha aqui, Isa. Você não tá... Isa, eu tenho que falar isso aqui. Eu falo. Escuta essa. Eu não tô gostando desse filtro, não. Olha o que tá acontecendo. Você é uma psicanalista empirista. Que você tem, sim, empirismo. Por isso que mudou. E você quis fazer uma experiência experimental e não teste. Você foi conviver com o personagem. Então, peraí. Se pessoa que fala isso... Como que eu ia saber? Não é. Agora veja bem, escuta. Esses que se dizem profissionais, que me desculpa, era até bom eles colocar o endereço pra gente não ir, não indicar. Agora, escuta uma coisa. Ele não entende que existem várias linhas de pesquisa e que você se adequa nessa, que é a empirista, que você foi lá, que você tem que ouvir. E outra, eu tive um professor também, que ele fez, viu, gente? Ele escreveu um trabalho, um livro, sobre presidiário, né? Detentos. E aí, sabe o que ele fez? Eu não sei como lá, sei que foi em São Paulo. Ele foi ficar preso, junto com os presos, e os presos nem podiam saber que ele era preso. Ele entrou como um preso. E ele ficou 30 dias, porque ele tinha que sair de lá e escrever na ótica de preso. Uma convicção. A posição discursiva dele tinha que ser de preso, e não de psicólogo. Que ele era psicólogo, era psiquiatra até. Não, e detalhe... gente, é a coisa mais ridícula. A psicanalista do Pedrinho. Você deixa estanque. Que eu era atualmente escritora dele. Você tinha mas não era mais a psicanálise. Não era mais. Aí, gente, já não era mais. Eu fazia o acompanhamento terapêutico, mas a psicanálise já não era mais tanto o foco. Por quê? Eu estou fazendo um experimentalismo, né? E eu até falava para ele que ele era um laboratório humano para mim. E quando a gente fala de laboratório humano, porque eu não estava estudando só ele, eu estava estudando eu também. A questão é, essas pessoas comentam descontextualizadas e acreditam ainda num anúncio, numa notícia, numa informação totalmente descontextualizada. E ninguém ali, daqueles 2.240 comentários, viu, gente? Não é pouquinho, não. 40.400 likes. Mas na Folha, né? Não, no Instagram da Folha de São Paulo. No Instagram da Folha de São Paulo. O Pedrinho tá na capa. Agora, eu nem tinha visto, você me mostrou agora. Agora a questão é, muitos
pessoas lá falando que são psicólogos e criticando, falando assim, essa terapeuta tem que fazer terapia. É óbvio. Todo terapeuta tem que fazer terapia, gente. Não é? Essa terapeuta se envolveu com o paciente e ela não sabe que isso não pode acontecer. É a clínica da empatia, gente. Vocês estão muito parados em Freud ainda. Ô, Isa, mas quando você fala... Aí, ó, aqui que eu sou tua companheira. Eu já percebi, quando você fala vocês, nesse momento, você está se referindo ao pessoal da Folha. Só que você está na frente do teu público aqui. Da pessoa que tá falando eu tô me referindo ao meu público. Tipo, eles têm que entender que psicanálise... Um monte de gente falou mal da psicanálise, que a psicanálise não é só Freud, não é ler um livrinho do Freud, neurose... Ué, não teve um que falou que ia limpar... Como é que é? Que tinha que ter um conceito... Não, foi assim, só serve para limpar o rabo. Não foi isso, que a psicanálise... Olha só, a psicanálise só serve para tratar e que todo mundo se intitula psicanalista. Existem psicanalistas e psicanalistas, assim como existem médicos e médicos. Assim como existem conteudistas digitais. Conteudista com que tipo de conteúdo, amor? Com conteúdo inclusive com conteúdo excludente. Sim, mas a gente estava falando de instrutivo e de destrutivo, tóxico, né? Então, existe conteudista que é nutritivo, que ele traz vida para o seu seguidor, apesar que eu não sou conteudista, tá, gente? Não, na verdade, eu estou fazendo isso esses dias, né? Sabe o que eu acho? Para ele entender, você tem que contar para eles que você fez a entrevista, o que você falou pro cara, e o jeito que ele publicou no jornal. Não, mas tá certo. Não vamos entrar nesse mérito, porque, na verdade, todas as informações ali estão corretas. Mas é a forma como o discurso... Por exemplo, se ele tivesse... Não está entendendo. Eu querendo que você conte pro teu público como que foi o processo para chegar nisso. Tá bom, gente. Então, lógico. Eu não queria estar na internet toda hora. Não é essa história. Quando a Folha te chamou... Deixa eu falar. Quando a Folha te chamou. Tá, mas eu falou no dia... Tentaram falar comigo no dia do funeral do Pedrinho. É óbvio que eu estava preocupada com outras coisas. E aí várias pessoas pegaram brecha e foram inventando histórias ali. E aí o que acontece? Eu tive que ir até eu não fui, eu já tinha entrado em contato comigo vários... como que chama, amor? Vários. Aí eu resolvi responder por quê? Pelo tanto de fake news que eu comecei a ver na internet. Foi. Então, eu preciso que tem tanta coisa, tanta gente falando coisas absurdas, coisas assim, mentirosas. Gente, não vão confundir. Eu não estou falando que a matéria da Folha é mentirosa. Não, é a única verdadeira, até agora. É a única que veio me ouvir, uma pessoa que conviveu, que estava desenvolvendo um estudo, uma pesquisa. O jornal é seríssimo. Eu estou falando que quem leu interpretou errado. Quem leu interpretou errado. Pelo contrário, eu assino esse jornal, eu gosto desse jornal. O Pedrinho faz muita falta nas lives dele. Eu vi o Pedrinho. Eu sei. Então eu não vou mais fazer a live. Acontece assim, que tem umas pessoas que falam que é para eu fazer, outras falam que não é para eu fazer. O que você acha, amor? Não é para fazer, mas eles querem que você fique lembrando dele. Você não está entendendo? Ele faz falta na live porque não está gostando desse trio. Ele está aqui. Não. É que o nosso discurso é diferente. Mas eles querem que fique falando dele. Quando vocês saíram, você era amiga dele, vocês da frisaram, conta um caso. É isso. Contar as anedotas, né? Não. Peguei o gancho. Essa questão do pai... que a gente falou assim, que teve pessoas que falaram que eu tinha problema com o pai. Eu não tenho problema com meu pai, gente, porque ele já morreu há 26 anos. Não, eu morri, ele tinha 26 anos. 26, porque agora eu tô com 52, né? Então, assim, eu tô muito... É lógico que tem questões, como todo mundo tem, mas o problema, viver não é não ter problemas, né? Viver é saber administrar o problema, não é? Não é ter neurose, é saber conduzir a tua neurose. Não é você ter um transtorno de déficit de atenção, é a maneira como você vai saber conduzir tudo isso. Dá um empurrinho aqui, ó. Tem até aquela música, né? Eu não lembro de quem que fala. Viver é afiar o instrumento
todos os dias, de dia para dentro, de dentro para fora. Eu não lembro de essa música, mas eu não lembro de ouvir. Então, assim, eu queria que o Pedrinho tivesse aqui também para estar contando coisas engraçadas de vocês. Mas essa questão de que eu senti mais do que a perda do meu pai, não quer dizer que meu pai era uma pessoa ruim, que eu tinha problema com ele. O que significa é porque fazia exatamente 26 anos meu pai tinha morrido. Olha que coisa, mais uma das coincidências doidas, né, amor? E com a mesma idade que ele. Meu pai tinha a idade dele quando morreu. Né? E aí isso me fez recordar muito, claro. Me fez reviver o luto do meu pai também, né? Porque eu acho que todo o processo de luto ele inclui outros lutos, né, amor? Fala aí você, que eu nem vou falar muito, porque eu acho que eu estou querendo mais o Pedrinho do que eu. Mas vai querer você. Mas, gente, eu estou fazendo com amor porque... Você não ficar sozinha, que você sente a falta do Pedrinho. Aí, porque eu estou explicando para vocês o que eu quis dizer com essa de sentir mais que eu senti a perda do meu pai. Porque sempre o último, a gente depende da pessoa. Ela não vai ficando menos insensível diante de um sofrimento. Ela vai aprendendo a lidar melhor com aquele sofrimento. Mas esse sofrimento, principalmente no processo de luto, ele, quando acontece, você não sente só os afetos, gente. Eu tô falando assim. O nosso inconsciente, ele está sempre produzindo. Então, assim, pro gênio que fala, essa psicanalista precisa de psicanálise, é óbvio que eu preciso. Você precisa, meu bem. O nosso inconsciente produz todos os dias. E no nosso inconsciente é que estamos melhores os piores momentos. Momentos não, traços. Olha que bonitinho esse filtro, amor. Hoje eu tô brincando. Bonitinho. Deixo ele? Deixa. Vou ficar brincando, então, hoje. Eu estou fazendo para brincar, porque essa é um aspecto muito, muito doloroso para mim. Porque vejo o desrespeito das pessoas, né? Falar mal do Pedrinho, que já morreu, porque o Pedrinho já tinha um histórico. Aí eles falam mal do meu pai, que eu estou falando mal do meu pai, que também já morreu, e que vocês nunca ouviram falar, que vocês não têm a menor noção de quem seja. Amor, o que você acha que leva uma pessoa que, assim, ela entra, de repente, assim, numa live só para criticar, só para tentar desestabilizar? Eu acho que ela é uma pessoa solitária, primeiramente. É uma pessoa que não tem ninguém para conversar, para trocar uma ideia, para rir, para beijar, para nada. E ela fica muito revoltada por isso. Então, no inconsciente dela, ela precisa brigar, mas o consciente não. O consciente, ela está muito bem, eu sou muito bem resolvida, eu sou sozinha. Quando eu falo sozinha, é porque eu estou falando a pessoa. A pessoa pode ser qualquer pessoa. Porque a solidão... Aí, olha aqui, só para terminar. Aí essa pessoa, ela precisa brigar lá no inconsciente. Daí que ela faz, ela entra na internet. Então, se ela olhar assim, ó, um passarinho dando comida na boca do filhotinho, ela vai falar assim, mas por que tá dando comida? Esse filho já tá na hora de entender. Ela vai brigar com aquele passarinho. Ela vai associar um conteúdo dela. Ela precisa disso. Não é que ela precisa, isso pula. Não, mas naquele momento ela precisa disso. Sim, então, ela tem dessa descarga. Aí ela lembra de você. Fala, ou passa alguma, né? Alguma coisa minha faz ela lembrar. É sobre isso. É sobre isso. Então, o inconsciente, aí ele está sempre produzindo. Né? Então, explicar duas coisas, tá? Explico. Foco agora, amor. Não deixa eu tirar o foco. Não. Em primeiro lugar, aquela entrevista concedida à Folha foi porque começaram a surgir muitas fake news. É a única coisa que não... Depois, acho que eles repostaram, né? Você disse que eles publicaram um dia
No outro dia ele publicou de novo a mesma matéria, só que com uma foto diferente e com a chamada diferente. Por que também? Porque eles estavam com uma foto antiga de um passado do Pedrinho que não tinha mais nada a ver com ele. E é óbvio que essas pessoas se aproveitaram dessa imagem, porque a pessoa... Veja muitas vezes a chamada no jornal, né, amor? É, vou pôr lá. Ó, você vai derrubar aqui, ó. Nossa, Quase. agora tem que... Olha que eu levantei. Você cortou minha linha de raciocínio, dá licença. Então, gente, o que acontece? Ai, isso me atrapalha. Ah, tá. Então, aí eu comentei, né, que essas pessoas estavam se aproveitando como se tudo isso que estava acontecendo com o Pedrinho fosse na companhia deles, e não era. O Pedrinho já não tinha contato com essa gente, pelo menos não contato amigável, desde 200 anos. 2 anos. Muito tempo. Muito tempo. E aí eu tive que começar a aparecer. E falaram que eu estava usando as redes sociais do Pedrinho para aparecer. Aí eu fiz o meu canal. Aí começaram a falar que eu estou fazendo um canal querendo virar blogueira. Gente, eu nem sei o que é ser blogueira, gente. Pelo amor de Deus. Eu sei, você já Você vai me ensinar? Vou. Porque assim, porque eu não sou blogueira, porque as pessoas ficam também mandando mensagem, algumas até para ajudar, né? Assim, olha, faz esse enquadro assim, faz assado, não bebe durante. Não... Mas teve uma mensagem assim, ó. Olha, doutora Isa, visivelmente nas suas lives, a senhora está sempre bebendo, possivelmente seja alcoólatra, e a senhora assim, dá para perceber que a senhora está bebendo, que a senhora está sempre desequilibrada? Falou isso. Entendeu? Aí ele falou assim, se a senhora quiser, eu posso ensinar, mandar um tutorial para a senhora aprender a fazer live. É isso. Então, mas assim, eu não tenho que aprender a fazer live, gente, porque... Não é tua profissão. Não é minha profissão, isso. Eu tô aqui, sabe que eu já tô com esse filtro que eu escolhi agora, né, irmão? Por quê? Porque eu tô aprendendo a conhecer essas coisas. E para mim o aprendizado ele tem que ser sempre de uma forma lúdica. Não adianta eu pegar e ficar assistindo um tutorial, fazer um curso, porque eu vou ter que deixar uma parte minha, que é o meu conteúdo, para trás, para mim ter a aparência, que é o que todas as pessoas fazem, que a gente comenta, né, amor? E não é seu objetivo. Seu objetivo é expressar os seus sentimentos em relação ao Pedrinho Rodrigues. Manter vivo o canal dele. E contar para eles como era essa relação. Lógico. O tratamento. Então assim, aí eu dei essa entrevista explicando, né? Porque não teve Foi semana passada, não foi? Acho que foi. E você, em um determinado momento, o que você compararia a perda dele, né? Aí me veio meu pai, eu não tinha, sabe? Quer dizer, esse afeto paterno que eu tinha por ele era o que eu tinha pelo meu pai. Só que o meu consciente sabia disso, mas o meu inconsciente não. E aí pulou essa frase. Só que, assim, quando saiu a reportagem, não é a psicanalista do Pedrinho, foi a escritora, a amiga, porque eu já não era mais psicanalista. Aí as pessoas ficam aproveitando para pegar o gancho, né, amor? Descontextualizado. Nem sabia que o Pedrinho morou. Uma psicanalista não pode ter esse tipo de relação, tem que manter o distanciamento. Agora pensa, você leva para morar na tua casa. Quer dizer, na clínica, né? Na clínica. Aí você leva a morar na clínica, toda hora você está lá. E aí você não vai ter uma sociabilização com a pessoa? Vai ficar bem mecanicista, assim? Só fale que me chame de doutora e eu só respondo como doutora. Como Isa, não. É isso. Que estudo é esse, hein? Não existe essa interação. Ninguém consegue fazer isso. É impossível. Então, assim, eu vou muito no estilo clínico, da clínica da empatia. O que eu menos tenho, eu estou tendo a empatia aqui, né, amor? Por incrível que pareça. Então, isso, de certa forma, também é bom. Quando alguém fala esse tipo de coisa, faz essa... Quer dizer, não é nem uma crítica, essa tentativa de construção, de fuzilamento, né?
é uma tentativa de fuzilamento, mas que não funciona, porque também já é um material para o estudo. Porque o que está sendo material? Antes, o que aconteceu que caiu minha ficha? Que antes eu achava que eu estudava só o Pedrinho nessa relação. Mas depois eu vi que era também os fãs, o fenômeno dos fãs dele, o que está acontecendo, as pessoas estão fazendo desenhos, poemas, para a gente continuar alimentando o canal dele. Então, tem todo um contexto... Isa, limpa sua boca, vê se você enxerga aqui. Que nem espelho, né? Uhum. Olha, vou mais. Melhorou. Então, gente, tudo isso que está acontecendo, eu ainda não encontrei as pessoas certas, que tenham uma amplitude de consciência que consiga, né, entender a minha mensagem, né? Não. Amor entende por quê, né, amor? Porque você estuda o discurso. Porque a gente estuda e porque eu sei o objetivo dela. Ela não está sendo só a profissional. Desde que você me conheceu em 2013, que eu já estudava tudo, eu tinha que estudar, né? Quando você fez Hilda Hilst, você escreveu Hilda Hilst, onde você ficou? Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei na Casa do Sol. Quanto tempo você ficou lá? Você precisou ficar na Casa do Sol para poder sentir a energia dela. Então, gente, é tudo... A psicanálise não tem... É um absurdo o ignorante falou mal aí que não sabe nada nem o que é psicanálise. Outra que falou que tem que ser a terapia psíquica tem que ser com psicólogo. São abordagens. Psicanalista tem que fazer graduação. Tem que ser denunciado para o Conselho de Medicina. Gente, pelo amor de Deus, é disso que eu estou falando. Vão se informar, vão estudar. Antes de ir para uma rede social apenas, pode destruir uma pessoa. Não é? Não é, amor? Claro. Então é disso que eu falo para vocês hoje, gente. Estou fazendo o canal do Pedrinho, porque tá difícil de acompanhar tudo, né? Esses dias tudo a gente trabalhando, olha a hora, né? Amanhã cedo a gente vai gravar as últimas aulas e voltar para o Baixada, né? Então é o momento que a gente vai relaxar. O problema não é você tomar uma taça de vinho, tomar uma cerveja para você relaxar. O problema é você só fazer isso. Porque você tem que fazer isso aqui também. Isso faz parte do processo. O problema... Você não faz isso o dia inteiro. Exatamente, eu não faço isso o dia inteiro. Entendeu? É diferente. Que uma coisa é a gente estar aqui conversando, trocando ideia e tal. E é que nem a gente estava falando, que vai ser a proposta do outro canal. Você quer moça? Depois da gente falar da dupla. Ó, gente, nós vamos lá pro vizinho. Vai ser o vizinho lá do Pedrinho, tá? Não, eu faço no meu canal. Não, eu não posso fazer ainda. Não, fazer no canal do Pedrinho, tá? Lá no... No YouTube ou TikTok? Segundo. TikTok? Não pode falar o nome. Por quê? Porque é outra rede. Fica com inveja, ciúme. Peraí, deixa eu desligar aqui. Daqui. Estão aí? Uhum. Isso aqui você tem de gente, eu não sei que você não limpou o batom. Vai! Limpa esse batom! Mas o legal... Peraí que tá ao vivo ainda. Não vai enterrar, caramba. Mas é verdade. Não, esse batom, a raiz do cabelo. Vai pintar o cabelo. Essa boca suja do batom.